Olá, me chamo Rubens e sou tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. E por motivos óbvios, eu não posso divulgar dados sobre números de registros e nem sobre os membros da minha esquadrilha. Só posso lhes dizer que fazemos parte de um grupo mais reservado de militares que cuidam de assuntos específicos para o Exército e as Forças Nacionais. O que vou lhes contar ocorreu em meados de 27 de dezembro de 2019, quando, na operação, foram presos 5 militares venezuelanos em terras brasileiras. Os 5 são suspeitos de desertarem o exército venezuelano. Mas o que me fez mandar este relato não é isso. Sou militar desde os 18 anos e venho de uma família de tradição militar. O meu pai fez parte da divisão de pilotos que lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. O meu avô foi comandante da Tropa 54 na Primeira Guerra. E somos de uma grande tradição militar. Mas nenhum treinamento que passamos nos prepararia para o que estava por vir. O dia estava claro e o céu azul em Boa Vista, Roraima. Os nossos super tucanos estavam abastecidos e prontos para decolar. Sei que as pessoas riem e zombam dos super tucanos, mas para a proteção de fronteiras e missões de reconhecimento, eles são perfeitos. E até invejado por muitos países, mas não vem ao caso. Bem, acontece que decolamos. Fizemos a formação padrão em forma de V e prosseguimos para a localização. E de uma certa distância já víamos a fumaça, a qual indicava não só um incêndio, mas também um confronto. Na primeira passada, vimos uma movimentação de pessoas correndo e algumas trocas de tiro, que indicava que o confronto estava ativo. E logo procuramos uma clareira próxima para pousar. E depois de sobrevoar umas 2 vezes, achamos um local bom para pouso. Era uma clareira bem próxima a uma fazenda ali perto. E logo informamos a situação ao Exército Nacional. Fomos orientados a prosseguirmos para uma localização próxima, onde esperaríamos por reforços. Decidimos que deixaríamos os aviões escondidos perto das árvores, de onde poderíamos decolar com facilidade, e também os manter seguro e despistar curiosos. As tropas de apoio levariam cerca de 18 horas para chegar em nossa localização. Isso duraria por volta do raiar do dia. Ali perto havia um velho celeiro, e nós o tomamos como abrigo. Porém, quando chegamos perto do celeiro, vimos coisas que nos fizeram pensar 2 vezes antes de entrar. Havia uma imagem de Nossa Senhora de Fátima pendurada na porta, junto com alguns crucifixos. Isso poderia até não ser grande coisa, mas acontece que tinha um cheiro muito forte de carne podre e cachorro molhado. Aquele cheiro era insuportável. Bem, nós não tínhamos muita escolha, pois não tínhamos onde passar a noite e não poderíamos voltar voando, pois poderíamos perder as localizações ou permitir que o pessoal que estava ali fugisse. Afinal, aquilo era próximo de nossa fronteira e não poderíamos deixar passar. Nós estávamos num total de 12 homens. E seja o que for que fosse aquilo,
12 fuzis dariam conta do recado. Era isso que eu pensava. Bem, logo caiu a noite, e um nevoeiro denso e uma chuva leve faziam daquele cenário um cenário de filme de terror. E o cheiro de cachorro molhado só aumentava. Quando era por volta da meia-noite, recebemos as últimas comunicações por rádio. As mensagens estavam chiando e diziam o seguinte: atenção Esquadra 21, Esquadrão de Apoio Terra, deslocando às 12 horas. Previsão de chegada até vocês é de 16 horas. Qual a situação? Apanhei o pequeno rádio e, olhando a fumaça se desfazer ao longe, eu respondi: avistamos insurgente ao longe, aparentemente um pequeno grupo de rebeldes, armados com fuzis 7.62. Entretanto, tanto o som de tiro cessou, quanto o fogo também, mas não podemos fazer a confirmação visual. O som de ruídos foi interrompido pela resposta: mande uma equipe de batedores. Averiguem a situação com cautela. Mantenham distância e sejam cuidadosos. E passem as informações para o apoio. O silêncio de rádio é um comportamento normal para as Forças Armadas. E isso acontece em casos de missões mais secretas, pois não podemos chamar a atenção dos soldados do exército inimigo, e ninguém pode saber quais as operações. Ficamos divididos em grupo de 4, e 4 de nós iam ficar para manter a segurança do local, e os outros 4 iriam fazer a guarda e olhar os aviões. E o grupo do qual eu fazia parte foi designado para averiguar a situação. E assim, por conta do frio e da chuva, decidimos tomar um pouco de vodka, que sempre levávamos conosco. E andamos, cada um para os seus postos. E quando comecei a caminhar em direção ao vilarejo, a chuva simplesmente engrossou do nada. Águas torrenciais caíam, e eu nem sabia onde estava. E só via as poucas luzes do vilarejo, e à frente um cheiro forte de carniça e fumaça. O cenário que se firmava em minha visão era de fato de uma guerra. Alguns corpos no chão e muita coisa estava queimada. Mas por estarmos um pouco distante ainda, era muito cedo para julgar a situação. E por não vermos e nem ouvirmos nada, decidimos chegar mais próximo para averiguar. Bem, o cenário era este: alguns focos de incêndio e muitos corpos. E entre esses corpos, alguns estavam armados e vestidos como militares. Entretanto, pela pouca luz e pela chuva que caía, não dava para identificar os uniformes. Não sabíamos se tratava de soldados ou de integrantes de facções, que é algo muito comum por esta região, devido ao regime comunista. Bem, não vamos falar dessa situação. Nesse instante, ouvimos algo correr ao redor. Parecia ser algo forte e muito alto. E neste momento, um dos soldados que me acompanhava cometeu um erro. Ele acendeu a lanterna do seu fuzil. E ao fazer isso, ele iluminou uma criatura que aparentemente nos observava há um bom tempo. Aquela coisa era grande e muito peluda, e os seus olhos vermelhos
brilhavam no meio do mato que nos circundavam. Mas antes mesmo de podermos atirar, ouvimos rajadas de tiro que vinham da direção dos aviões, o que nos fez distrair e perder aquela coisa de vista. E neste momento eu não hesitei. Rompi o silêncio do rádio para informar os acontecidos. Mas para minha surpresa, o rádio de ondas longas não estava funcionando. Naquele lugar havia uma estática muito forte que atrapalhava a nossa comunicação. E então decidimos nos reagrupar. Nós nem demos o primeiro passo direito. E foi quando aquela coisa saltou de uma das casas. Era a mesma criatura que havíamos visto agora há pouco. Um dos meus colegas até tentou disparar, mas aquela coisa era muito rápida e abateu 2 dos meus homens com praticamente 2 movimentos. Eu, vendo que não tinha como lidar com aquilo, chamei o meu amigo soldado e corremos em direção ao celeiro. Mas assim que corríamos pelo descampado, aquela coisa já estava no celeiro. E eu pude ver quando aquela coisa atacava os meus homens. Derrubou um deles e começou a comê-lo. Parei para mirar o fuzil. E foi quando senti um impacto muito forte em minhas costas. Algo havia me derrubado, e não só isso. Me derrubou e me arrastou pelo tornozelo para dentro da mata. Pude ver que era outra criatura daquela. E parecia que havia 2 daquelas coisas. Eu, não acreditando no que estava acontecendo, saquei a minha faca e acertei aquilo. A fera me soltou e deu um urro ensurdecedor. Eu corri loucamente em direção ao celeiro para me reagrupar. E praticamente me joguei no celeiro, onde haviam mais 6 dos 8 homens que ficaram para trás. E 2 deles foram mortos pela criatura. Ficamos do lado de dentro, tentando contato de rádio. E para minha surpresa, vimos uma sombra passar pela janela lateral do celeiro. Ao passo que ao longe vinham 2 daquelas criaturas, sentido da frente de onde estávamos. E outras 2 estavam correndo atrás de nós nos fundos do local. Bem, não tínhamos como explicar aquilo. E nem se eu quisesse, eu conseguiria explicar. E mesmo se eu conseguisse o contato de rádio, como explicaria aquilo para o meu comandante? Bem, logo falei para os soldados. Senhores, não temos como escapar daqui com vida. E nem como explicar para o comandante essa situação. Então, vamos para cima com tudo. É morrer ou viver. Mas vamos chegar aos aviões e vamos decolar daqui. Esperamos que as criaturas estivessem todas na frente do celeiro, mas isso não aconteceu. Aquelas criaturas simplesmente não paravam de se movimentarem. Corriam de um lado para o outro e pareciam estarem ansiosas e muito sedentas por sangue. Naquele momento, nem passou pela minha cabeça que elas não haviam entrado para o celeiro. Então, eu não pensei nisso. Apenas destravei o fuzil e decidi que sairia dali vivo ou morto. Mas sairia. Eu simplesmente corri com os meus homens em direção aos aviões. Corremos muito, mas não o suficiente. E quando chegamos a uns 10 metros dos aviões,
as criaturas nos encurralaram. E foi aquela bagunça de tiros para todos os lados. Coisas correndo e pessoas sendo derrubadas e machucadas. Eu fiz a única coisa que consegui. Enquanto todos atiravam e tentavam matar aquelas coisas, eu corri para o meu avião. Sei que quem me viu naquela hora achou que eu ia fugir dali sem ajuda. Mas não foi isso que eu fiz. Assim que entrei no avião, eu abri o canopy, que é aquele vidro que fica na cabine do avião. Apanhei uma granada de gás que sempre levávamos no avião para casos de emergência. E antes de poder mirar para jogar, ouvi um barulho alto de um impacto no metal. Senti uma coisa grande me bater nas costelas. Uma dor como se eu tivesse levado uma facada. E senti as minhas entranhas remoerem. Logo, caí meio que de lado, mas não antes de puxar o pino da granada. O gás logo escapou e vi aquelas coisas virem em minha direção. Ouvi uns tiros e apaguei. E quando acordei, já era de manhã, com um oficial médico me examinando. Ele disse que eu fui esfaqueado por militares venezuelanos que estavam em território brasileiro. Da minha esquadra, só restaram 6 dos 12 soldados. E todos eles podem confirmar a minha história. Entretanto, o governo vai passar tudo isso a panos limpos. As notícias até saíram. 5 militares presos em território brasileiro suspeitos de desertar. Mas eu te pergunto, o que militares fazem na floresta brasileira desarmados e escondidos? Sem falar que não foram deportados. Bem, se eu não for morto e não for preso, eu conto como tudo isso terminou. Mas até aqui, isso é tudo. Boa noite.